Então vamos lá. 1, 2, 3, pode ir? Pode ir. Show! Billy Condor mais uma vez. Seja muito bem-vindo, pessoal. Essa aqui é a semana da barbearia de sucesso, onde durante toda a semana, eu vou estar disponibilizando conteúdos, tá? Como melhorar aí o seu atendimento na sua barbearia. Amanhã vou disponibilizar um conteúdo sobre barboterapia. E se você gostar desses conteúdos, vou deixar na descrição desses vídeos, tá certo? Um link que vai te levar diretamente para o meu grupo do Telegram, onde lá eu disponibilizo conteúdos exclusivos. Então não deixa de entrar nesse grupo, que você vai ter muito conteúdo bom lá. Para quem tem dúvida de máquina, tá? Eu vou estar utilizando aqui hoje duas máquinas que são sim, máquinas baratas de se comprar, tá? Você acha com muita facilidade aí pela internet. E vou estar mostrando que mesmo com essas máquinas preço um pouco inferior, você também consegue entregar um trabalho de excelência, tá certo? E o conteúdo dessa aula de hoje vai ser sobre fade, sobre degradê, não importa a forma que você chama aí, que você conheça, tá? Então vou estar fazendo aqui um degradê na máquina número 0 e vou estar mostrando uma das técnicas que eu utilizo, que mais me traz resultado, tá? E uma rapidez assim para desenvolver esse trabalho, para que eu não fique muito tempo ali tirando marquinhas, tá certo? Então vou ensinar um passo a passo que vai facilitar muito aí para você. Como eu vou estar explicando aqui todo o passo a passo, tá? Então eu não vou estar utilizando máscara para não dificultar a minha comunicação com você, tá bom? O meu modelo tá aqui, tá? O Wendel, ele vai estar utilizando a máscara dele durante todo o procedimento, tá? Então por isso eu não vou utilizar, para que não dificulte a minha explicação, tá certo? Então já quero deixar uma boa dica aqui, tá? Se o cabelo do seu cliente tiver muito grande, tá? Eu utilizo dessa forma aqui, tá? Vou deixar uma sugestão, então, para que você passe um pente maior primeiro, tá? Quando o cabelo tá meio grande assim, aqui eu utilizo passar o pente 4 primeiro, respeitando os parietais, tá? Respeitando toda a parede desse cabelo. Depois eu venho direto para a máquina que eu vou fazer o degradê, no caso a 0, tá? Aí eu venho já fazendo a minha marcação da 0 e depois eu vou explicar certinho o que fazer. Tá bom? Então, primeiro de tudo aqui, eu sugiro que você passe a máquina número 4, pente 4, se o cabelo tiver muita matéria de cabelo, tá? Para que você consiga deixar uma divisão mais limpa e menos marcada, tá certo? Vou deixar mais uma dica aqui, tá? No caso de um fade, tá? De um degradê, onde vai ser extremamente curto, onde vai estar mostrando todo o couro cabeludo do meu cliente. Então faço uma rápida avaliação aqui, tá? Até mesmo sem o meu cliente saber, às vezes eu estou penteando aqui para desembaraçar, tá? É uma dica muito rápida de se fazer, que é com o próprio prende, tá? Vim erguendo aqui, ó. Ao mesmo tempo que eu venho fazendo isso ao redor, eu já estou averiguando, fazendo uma avaliação para ver se o meu cliente tem alguma cicatriz na cabeça, tá? Alguma verruga ou qualquer falha que possa deixar um trabalho assim não tão bonito, tá? Então eu faço isso todo ao redor. No caso, se o meu cliente tenha uma falha ou uma cicatriz ou uma verruga em alguma posição aqui, tá? Então eu consigo ou deixar esse fade mais baixo, ou médio, ou alto, tá? De repente, se eu fosse fazer um fade alto, diretamente chega aqui, ele tem uma cicatriz que não ia ficar legal. Então eu consigo fazer um fade um pouco mais baixo, escondendo essa falha e assim entregando um trabalho com mais excelência, tá? Então eu sempre começo, nesse caso que o cabelo dele está com uma grande matéria de cabelo, eu começo primeiro passando um pente maior, no caso aqui vou estar utilizando o pente número 4. Virar um pouquinho aqui para ver melhor. O que eu faço aqui então, ó, eu encosto toda a base da máquina, tá certo? A própria máquina me diz a angulação que eu vou trabalhar com ela. Então eu encosto toda essa base aqui, ó, no parietal e eu subo reto, certo? Sem acompanhar a curvatura da cabeça, tá? Ou também posso estar utilizando aqui, ó,
o movimento C-Motion, que é aquele movimento como se eu estivesse cavando alguma coisa, tá? Como fosse um movimento de cavar mesmo, assim para fora. No caso, se você tiver um pouco mais de experiência, tá? Pode estar encostando toda a base da máquina e simplesmente subir reto, ó, porque chega aqui, ó, onde começa a curva da cabeça, a máquina para de pegar, ó, ela não corta mais, ó. Desde que você respeite, tá certo? Essa parede aqui, ó. Então seria praticamente isso, ó. Tá certo? Sem invadir a curvatura da cabeça. Então eu venho com a máquina, tirando todo esse excesso de matéria de cabelo, respeitando a parede aqui, ó, para que fique reto. E eu faço todo esse contorno aqui em volta. Isso aqui é muito rápido de fazer, tá? Principalmente se você não está explicando ali nada e está só fazendo, é muito rápido para fazer isso aqui. Eu chamo do primeiro processo, tá? Porque depois nós vamos repetir tudo isso daqui e aí eu vou simplesmente repetir o processo. Bom, então já está pronto aqui, tá? Com o pente 4. Eu já tirei a maior parte aqui da matéria de cabelo. Agora eu venho com uma limpeza, tá? Tiro esse excesso de pelos que fica aqui, ó. Agora uma outra dica, tá? Muito legal que eu vou deixar aqui para vocês. É passar um pouquinho de talco antes de passar a máquina número 0, que vai estar somente na lâmina da máquina, tá? Principalmente no caso aí onde você não tenha um aparelho de ar-condicionado, onde às vezes é calor, tá? E o seu cliente pode estar aí suado, transpirando. O que vai acontecer? A máquina vai tender a ficar grudando, tá? Enroscando. Isso dificulta muito o trabalho e dificulta o resultado também. Então eu venho agora, tá? Desta maneira aqui, ó. Eu sugiro que você faça dessa maneira. Coloque um pouco de talco. E você faça isso, ó. Para esse talco e parar no couro cabeludo mesmo, na região onde eu vou passar o pente 0, tá? A máquina número 0. Se você fizer essa dica, você vai ver que vai melhorar muito o seu resultado aí. Uma vez que eu utilizo essa técnica, tá? De estar passando esse talco, agora eu venho com a lâmina 0, tá? Com a máquina número 0. E vou fazer a minha marcação. Da mesma forma que eu utilizo toda aquela base do pente da máquina, a própria lâmina também tem esse ângulo, tá? Então eu sempre vou respeitar esse ângulo que a própria máquina me diz para trabalhar, ó. Tá certo? Então ele vai ser isso, tá bom? Assim, ele não vai poder ser assim e nem assim, tá bom? Eu vou trabalhar no próprio ângulo da máquina. E uma dica que eu dou também, muito importante, é para você não considerar todo esse tamanho aqui da lâmina, tá? Principalmente aqui nessa parte que vamos trabalhar com uma leve curvatura. Se eu tender a trabalhar com o pente inteiro, percebe que ele é reto, tá? Então vai ficar umas partes quadradas. Se eu passar ele aqui, eu vou fazer uma marca aqui. Se eu for tentar tirar essa marca aqui, eu vou causar outra marca aqui e outra aqui. Tá? Então leve em consideração essa angulação aqui, ó, da própria máquina, tá? É basicamente uma angulação de 45 graus. Então sempre nos pentes baixos e até mesmo na 0, eu utilizo somente a ponta da máquina, tá certo? Mais ou menos aqui, menos de um dedo. Para que eu utilize isso, o que eu faço? Você pode até colocar o dedo aqui, tá? Até essa metade, e você trabalha com esse lado aqui, sempre se atentando em distanciar esse lado da pele, ó, certo? Então se eu for passar aqui, ó, esse lado nunca vai encostar na cabeça, tá? Somente esse. Se eu for trabalhar com esse lado, eu tenho que me atentar a distanciar esse lado aqui, ó, para que eu não venha causando marcas, tá certo?
Outra dica que eu dou é não deixar uma quina muito viva, porque isso dificulta também, principalmente aí, no caso, se for fazer um degradê até mais baixo, tá? Isso dificulta depois tirar essa marca. Então eu faço da seguinte forma. Eu sugiro que você faça dessa maneira também. Ó, você vem com a ponta da máquina e quando chegar na sua linha de definição aqui, ó, de marcação, você faz um movimentinho C-motion, ó, para que não fique tão marcado assim, ó. Percebe que se eu passo esse canto, esse tá longe, ó, tá? Se eu trabalho com esse tá longe, tá certo? Dessa maneira eu consigo fazer uma curva perfeita e não deixar tão marcado assim. Isso me dá tempo, eu ganho tempo de tirar essa marca depois. Então vem fazendo aqui a marcação da zero. Vou virar aqui para ficar melhor. Utilize aí, tá? Uma escovinha de limpeza. É muito importante que você venha limpando sempre, até mesmo para você conseguir visualizar o que já foi cortado, o que ainda está conectado ao couro cabeludo do cliente, tá certo? Então é de extrema importância que você venha sempre limpando, trabalhar com uma área bem limpa. E se atentar de não deixar tão marcado assim. Então vou fazer a minha marca da zero, tá? Em todo o contorno. Sempre limpando bem. Quando chegar nas partes curvas, tá certo? Se atentar a usar o canto da máquina. Ó, um lado encostado, respeitando a angulação da lâmina, tá? E o outro lado afastado. Nunca deixar de se atentar a isso. Se eu mudar o lado, eu tenho que me atentar que esse lado aqui, ó, precisa estar afastado do couro cabeludo. Vou sempre limpando, tá? Deixar a área o mais limpa possível. É de muita importância você ter uma boa visualização, tá, do seu trabalho. Quanto mais limpinho ficar, melhor, mais fácil. Bom, pessoal, então até agora foi feito aqui da seguinte forma. Eu utilizei o pente 4, tirei todo o excesso, tá, da matéria de cabelo que o meu cliente tinha aqui. Fiz a minha marcação utilizando o pente 0, tá? Apenas a lâmina da máquina, número 0. Então agora eu costumo dizer que é fazer um processo, tá? Um processo de cima para baixo. Então se eu sei que aqui eu utilizei o pente 4 e aqui eu utilizei o pente 0, então eu vou começar a trabalhar agora da 4 para baixo, certo? Então se eu sei que aqui é 4, eu vou utilizar o pente 3, depois o pente 2, depois o pente 1,5, até chegar no pente 0 novamente, tá? Então agora eu venho com o pente número 3 e vou repetir o mesmo procedimento que eu fiz com o pente 4. Encosto toda a base embaixo e subo reto, tá certo? Sempre me atentando que eu não posso invadir o pente 4, tá? Um pente vai ter que sempre respeitar o outro. O pente 3 respeita o 4, o pente 2 respeita o 3, tá certo? E assim sucessivamente. Vou fazer todo o contorno da cabeça do meu cliente.
Tá pronto já com o pente 3, tá certo? Então vou repetir agora com o pente 2, porque o que eu tenho abaixo do 3 é a 2. Da mesma forma com a 4 e com a 3, agora eu vou utilizar o pente 2, tá certo? Vou encostar toda a base dele embaixo e subir reto, tá? Sempre me atentando a não invadir aonde o pente 3 foi, certo? Até mesmo se você utilizar a parede correta, quando chegar no pente 3 ele para de cortar, tá certo? Então, ó, se você perceber, eu subo até direto e ele para de cortar, ó. Porque eu não estou invadindo curva, certo? Baixa um pouquinho, por gentileza. Então vou repetir isso aqui em todo o contorno. Então tá pronto já, tá? O pente número 2. Então agora o que eu tenho abaixo do pente 2 é aquele pente especial, tá? Pente número 1,5, tá? Todos conhecem aí como 1,5. Então vou estar utilizando ele da mesma forma que eu utilizei os pentes anteriores, tá? Encosto toda a base embaixo e subo reto, só que agora com uma pequena diferença. Eu já começo a me atentar, tá? A distanciar um canto da máquina, trabalhar mais com o canto, tá? Eu trabalho praticamente com o pente 1,5, a metade dele aqui mais ou menos, tá? E conforme eu vou abaixando o pente, eu vou diminuindo também o tamanho aqui, ó, onde eu vou trabalhando, tá? Eu vou diminuindo cada vez mais para o canto. Então com o pente 1,5 eu utilizo dessa forma, tá certo? A metade do pente. Então vou fazer por todo o contorno. Tá pronto aqui já com o pente 1,5. Então agora a opção que eu tenho abaixo do pente 1,5 é o pente 1. Então vou estar utilizando aqui o pente 1, só que porém agora eu começo a utilizar essas elevações aqui da máquina, tá? Então eu tenho o pente 1 e aqui eu consigo elevar para que ele fique um pouquinho maior. Então seria assim o pente a 1 elevado, vamos chamar assim de 1 elevado, com essa elevação da máquina, tá certo? Então venho agora com o pente 1, abaixo do pente 1,5, só que porém com essa elevação da máquina, tá certo? Então vamos lá. Eu me atento agora a trabalhar um pouquinho menos do meio da lâmina, mais para a ponta da máquina. E vou repetir isso aqui por todo o contorno, tá certo? Sempre limpando bem, trabalhar com a região limpa. Então tá pronto aqui com o pente número 1 elevado, né, com essa elevação. Agora eu vou voltar a elevação da máquina, tá certo? Para a posição original, onde o pente fica mais recuado aqui a lâmina. Então vou utilizar ela da mesma forma, tá certo? Sempre limpando bem a área. Se você observar aqui, ó, você vai ver que a marca da zero já está praticamente quase sumindo, tá? Lembrando que ainda temos mais algumas opções ainda abaixo do pente 1, até chegar aí no pente 0. Então vou fazendo por todo o contorno aqui. Sempre limpando bem, me atentando a usar o canto da máquina. Então eu dou essa dica aí, tá? De você aproveitar bem esses cantos de máquina, porque isso facilita muito nesses cortes aí, onde é extremamente curto, né? As laterais. Bom,
Tá concluído agora com o pente número 1. Então a opção que eu tenho agora abaixo do pente 1 é aquele pente especial, tá? Pente conhecido como pente meio. É aquele pentinho meio, tá certo? Só que porém, antes de eu utilizar apenas o pente meio, eu também vou utilizar como eu utilizei o pente número 1, com a elevação da máquina primeiro, tá certo? Então vou utilizar o pente meio elevado, tá? E depois eu vou utilizar o pente meio recuado. Primeiro elevado, onde ele é um pouquinho maior. Antes disso, agora eu vou passar um pouquinho aqui do espanador com mais um pouquinho de talco, tá? Agora, como tá bem mais curto, o talco vai pegar melhor também. E eu vou precisar que a minha lâmina depois sem o pente deslize bem, certo? Esse talco aqui nada mais ele serve como um shaver seco, né? Como se fosse passar a lâmina. Assim como o shaver ajuda a deslizar a lâmina, tá? O talco ele ajuda a deslizar a lâmina da máquina aqui. E também deixar a minha área de trabalho bem limpa. Então eu venho agora mais cantinho de máquina ainda. Vou fazer por todo o contorno. Se você perceber, ó, já vai sumindo a marca, tá? Então eu vou lá por todo o contorno, sempre limpando bem, para conseguir identificar aí o que já foi cortado, o que ainda está conectado na cabeça do cliente. Se atentando bem nos cantinhos da máquina. Então agora eu volto, tá? Com pente meio, aquele pentinho especial, porém agora sem a elevação da máquina. Vou repetindo o processo, tá certo? O cantinho. Trabalhando mais em cima da linha agora, tá? Se você perceber ainda tem uma leve linhazinha aqui, ó, da marcação, tá? Então venho somente em cima dela. Sempre se atentando em deixar bem limpa a área, tá? Para você conseguir saber o que ainda está conectado no couro cabeludo e o que já foi cortado. Concluído aqui com o pente meio. A opção que eu tenho agora é trabalhar somente com a lâmina da máquina, tá certo? Só que do mesmo modo que eu fiz no pente 1 elevado, fiz com pente meio elevado, agora eu vou fazer com a lâmina da máquina, também utilizando a elevação, tá? Só para vocês entenderem, aqui ela está recuada, a lâmina está curta, tá certo? Eu vou elevar a lâmina e vou trabalhar somente com a lâmina elevada agora, seria uma zero alta, tá? Da mesma forma, pontinha da máquina, somente em cima da marquinha e se atentando em deixar sempre limpinho para saber aonde tem o que tirar e aonde não. Sempre respeitando o ângulo do fabricante da máquina, tá certo? Que é esse ângulo aqui, ó, de 45 graus, tá certo? Então eu vou trabalhar assim, tá bom? Não vai ser assim e nem assim, ó. Eu vou respeitar o ângulo da máquina, tá? Seria isso, ó. Vou respeitar o ângulo da máquina. Só que vou me atentar em fazer esse distanciamento aqui, ó, de trabalhar somente com a ponta, tá certo?
Então vou fazendo isso por todo o contorno, sempre limpando bem, deixando a área bem limpa. Depois de utilizar, tá, a lâmina da máquina na zero elevada, a gente já tinha passado anteriormente só a lâmina normal, sem elevação. Então agora entre a lâmina recuada e a lâmina elevada, eu ainda tenho o meio dela, tá certo? Vamos dizer assim que seria um 0,25, né? Então com ela toda recuada, em vez de eu ir toda elevada, eu venho até a metade, somente até a metade, tá certo? E aí eu consigo ainda ter um número ali entre a 0 e a 0,6, tá? A 0 alto. E aí eu venho somente mesmo se sobrou alguma marquinha ou não, tá? Trabalhando mais cantinho ainda da máquina, tomando muito cuidado para não fazer nova marcação, tá? Senão você vai ter que subir todo isso para cima para tirar a marca. Se atentando em somente detalhes, tá? Só detalhezinhos. Praticamente eu nem volto mais no pente na lâmina zero, totalmente zero, tá? Da mesma forma, fazendo por todo o contorno aí, onde você conseguir enxergar alguma leve marquinha. Então aí no caso, tá certo? Se você deixou algum cantinho aqui, tá? Sem pegar a zero direito, às vezes algum lugar afundadinho, algum lugar que tem reversão no cabelo, algum roda-moinho, alguma coisa que ficar, aí sim você volta na zero, somente fazendo a limpeza, tá? Você vai limpando todo o contorno. Ó, tipo aqui, ó, tá um pouquinho mais escurinho, ó, tem um fio comprido, tá? Por causa da máscara. Aí eu volto aqui agora, eu posso estar esticando a pele, ó, e somente limpando, ó. Onde você achar aí algum lugarzinho mais escuro, tá? Você pode puxar a pele, talvez é um afundadinho na cabeça ou não. Então você consegue tirar a pele de dentro e com o cantinho da máquina pegar esses fiozinhos, ó. Então eu faço dessa seguinte maneira. Agora eu vou fazer o corte dele na tesoura em cima, tá certo? E aí lembra que eu falei que eu chamo de processo? Então agora eu vou fazer o corte na tesoura, vou fazer esse encaixe aqui com as arestas. Aí no final, quando eu acabar esse corte, eu volto rapidinho repetindo esse processo, tá certo? Então eu volto lá na 4, 3, 2, 1,5, 1 elevado, 1, meia elevada, meia, 0 elevada e 0 um pouquinho elevado, tá certo? Eu volto repetindo somente para sair qualquer pelinho, qualquer coisinha que ficou a mais. Então eu faço esse processo, que eu chamo de processo, bem rapidinho, tá bom? Então vamos pro corte em cima. Antes de molhar, eu deixo uma dica aqui, tá? Para você limpar bem aqui, ó, para que não escorra água e comece a grudar esses pelos aqui, tá? No seu cliente. Eu sugiro que você limpe bem. Aí sim, você vem com uma toalha. É muito importante você utilizar uma toalha aqui na hora de molhar, tá? Porque essa água pode escorrer aqui, vai molhar toda a capa, vai deixar tudo meio molhado aqui, grudando, todos esses cabelos que vai cair. Então é importante você manter uma toalha aqui para absorver essa água que venha escorrer aqui por acaso, tá certo? Então dou uma dica na hora de molhar também, tá? Em vez de ficar direcionando aqui, ó, para cair toda essa água no chão, talvez você tenha um piso liso aí, você pode vir a escorregar, tá? Então sugiro que você sempre coloque a mão na frente e venha molhando bem próximo aqui, ó, tá? Para que essa água não esparrame, ó.
tá? Eu utilizo a mão mesmo para ir abrindo aqui, ó, os cabelos, tá? Em vez de usar o pente assim livre, eu utilizo a mão aparando a água, tá certo? Então agora, para quem utiliza groomer, pode estar utilizando o groomer. Para quem não utiliza groomer, quem utiliza condicionador de cabelo, pode utilizar o condicionador de cabelo. Pode utilizar aí o produto que você acha melhor, tá certo? Bom, para fazer esse corte em cima, na tesoura, tá certo? Eu vou estar utilizando aqui uma divisão natural do cabelo dele, tá? Isso vai facilitar muito no dia a dia para ele poder estar penteando esse cabelo. Praticamente, até mesmo se ele não pentear, o cabelo já vai ficar direcionado, tá? Da forma que vai ficar muito fácil aí para ele pentear no dia a dia. Até mesmo se ele não pentear, o cabelo vai ficar direcionado certinho da forma que ele usa, tá? Eu gosto muito de utilizar essa divisão natural, tá? Trabalhar essa divisão natural. Cada cliente tem a sua divisão natural, tá certo? Isso facilita muito, tá? Para que ele cuide desse cabelo no dia a dia na casa dele, tá certo? Vou estar utilizando aqui, tá? Vou estar cortando, respeitando os parietais, divisões, tá? Diagonais para trás, para que o cabelo fique todo encaixadinho para trás. Então eu faço isso desse lado. Até chegar na região aqui do meio, tá? Do meio da nuca. Então chegando aqui no meio da nuca, tá? Eu preciso me atentar para que eu não continue, porque senão vira diagonal para frente, tá certo? Então eu preciso agora mudar a angulação, tá? Se o meu dedo estava assim, ele vai ter que ficar assim para que fique diagonal para trás, continue sendo diagonal para trás, tá certo? Então aqui agora eu vou mudar, tá? Eu vou pegar a divisão natural dele do outro lado. Eu sempre trabalho com divisões naturais. Eu utilizo o que o cliente me entrega, tá certo? Para que eu possa entregar um trabalho de excelência. Então me atentando para não ficar diagonal para frente. Sempre trabalhando, respeitando os parietais, tá? A famosa parede. Então tá feito as duas arestas prontas, tá? Agora eu vou pegar uma divisão natural de topo, tá certo? Como se fosse uma divisão em ferradura. Mas eu vou estar utilizando uma divisão natural também, tá certo? Lembrando que cada cliente tem um tamanho de cabeça, tá? Então cada um tem uma divisão natural diferente. Umas são maiores, outras menores, tá? E não sou eu que decido esse tamanho. Eu sempre aproveito o que ele me entrega para que eu possa entregar um trabalho de excelência. Então aqui agora eu vou cortar o topo em cima, tá? Isso eu decido na hora com o meu cliente qual é a altura que ele vai utilizar, tá certo? Eu mostro para ele aqui mais ou menos. Que altura mais ou menos você quer que deixe em cima? Um pouquinho mais abaixo. Um pouquinho mais abaixo? Tipo aqui, ó. Perto assim dos dois dedos. Então aqui eu sempre elevo em 90 graus, tá? Do crescimento aqui do fio, da cabeça dele. Eu não puxo assim para trás, tá? Para que a franja fique maior ou não. Eu gosto de saber mesmo qual o tamanho real que vai ficar essa franja. Então onde começa o fio, tá? Eu elevo ele a 90 graus do crescimento, tá certo? E aí eu corto aqui a primeira mecha, que eu vou utilizar como guia. Tá? Então eu venho aqui na região do meio, corto o meio
Aí eu venho um pouquinho para um lado, com a mecha fixa, tá? Volto no meio e venho do meio para o outro lado, ó, deixando sempre reto. Lembrando que usamos aqui um parâmetro de parede, tá? Para ficar reto, ó. A gente vai utilizar aqui, ó, um parâmetro de, vamos dizer, vamos chamar de laje, tá? Um piso reto também. Então vai ser uma parede com uma laje, ó. Vai ficar esse formato aqui, ó, tá? Quadrado. Então com a mecha fixa eu fiz a frente, tá certo? Agora essa mecha fixa vai virar uma mecha móvel, porque eu vou trazer ela um pouquinho para a mecha de trás. Porém eu não venho dividindo mecha por mecha, tá certo? Eu vou estar pinçado aqui na minha mecha fixa. Então agora eu venho com o pente por baixo e aí eu não perdi a minha mecha, tá certo? Eu venho um pouquinho para trás, elevo ela para cima, aí eu consigo ver a minha mecha cortada anteriormente, tá certo? Aí eu vou só seguir a primeira mecha. Da mesma forma, reto, então eu faço o meio, vou do meio para um lado, volto para o meio sem movimentar a mecha, tá certo? Ela tá fixa, estacionada. E aí eu venho do meio para o outro lado. Por que eu falo de um lado, depois para o outro lado? Porque não importa se você vem para esse lado primeiro, depois para aquele, não importa, tá certo? Então volto no meio, sem perder a minha mecha. Agora eu venho com ela móvel um pouquinho para trás, elevo novamente, consigo ver a mecha anterior, que é a minha mecha guia, e repito. Corto o meio, vou do meio para um lado, tá certo? Com ela estacionada, volto no meio, vindo para o outro lado. Então volto no meio com a minha mecha estacionada, agora ela vira fixa, ela vem um pouquinho para trás, eu elevo ela, consigo ver a mecha anterior e corto. Meio para um lado, volto no meio, já indo para o outro lado. Volto no meio, venho com ela um pouquinho para trás, elevo, consigo ver a minha mecha anterior e corto. Meio para um lado, meio para o outro lado. Tá certo? Então quando chegar aqui, ó, aonde foi a minha divisão natural, tá certo? Eu não venho com ela mais para trás, porque aí eu vou estar invadindo a curva, tá certo? Então eu não invado curvas, tá? Eu só trabalho até onde é reto. Agora a minha mecha está estacionada aqui, então o que eu faço agora? Eu elevo esses cabelos de trás para frente, tá certo? A minha mecha fica fixa e eu levo esses cabelos até a minha mecha fixa, elevo, aqui está a minha mecha guia, tá certo? E aí eu corto. Todos os fios que alcançar a mecha guia, eu corto eles. Venho para um lado, volto no meio para o outro lado, certo? Então vamos dizer que eu cortei aqui todo na horizontal, agora eu venho fazendo uma correção na vertical, certo? Ó, da mesma maneira, tá? A cabeça é toda curva aqui, ó. Então eu vou me atentar a não acompanhar essas curvaturas, tá? Por exemplo, esse fio começa nessa região, esse aqui já começa bem para cima, tá? Então para que ele fique reto, esse fio aqui, ó, tá mais comprido do que esse, ó. Só que eles estão, ó, reto, tá certo? Então essa correção também é dessa maneira, ó. Eu vou vir aqui com ela reta, tá? E eu vou tirar somente essas pontas que às vezes fica entre uma mecha e outra. Sempre se atentando, ó, tem que ficar reto, tá? O piso, a laje ali, ó. E para você que tem dúvida aí em corte com a tesoura, tá? Acesse o meu canal lá do YouTube, lá eu tenho um conteúdo onde eu faço corte totalmente na tesoura, tá? Somente na tesoura, aliás. E dou muita dica bacana. Então para você aí que se interessa nesse conteúdo, vai lá no meu canal do YouTube, que tem todo esse conteúdo lá, tá certo? E também disponibiliza esse conteúdo no meu grupo no Telegram. Então na descrição desse vídeo vou deixar um link que te leva diretamente para o meu grupo no Telegram, onde vou estar postando aí muito conteúdo sobre tesouras, tá? Sobre corte na tesoura. Então que eu vou deixar uma dica também, tá? Ó, que para você pinçar a mecha, você pode até acompanhar aqui, ó, o couro cabeludo dele, tá? Para pegar os fios, tá? Só que na hora de cortar você vai ter que elevar, ó, até o seu pente ficar nivelado,
reto, e aí você corta, tá bom? Você pode vir aqui, ó, acompanhando o couro cabeludo, pinça por baixo, só que para cortar você eleva no nível e corta. Então feito o topo, feito as arestas, tá certo? Então agora eu vou fazer essa junção. Eu vou pentear todo esse cabelo para trás. E a minha junção vai ser da seguinte forma, tá? Pode aproximar um pouquinho aqui. Ó, eu vou pinçar a mecha aqui, tá certo? Vira a cadeira assim, assim? por causa da... aí. Assim. Eu vou pinçar a mecha aqui, tá certo? Nessa região da junção aqui em cima. E agora eu venho aqui, ó, distanciando, aí eu vou encontrar o cabelo curto aqui, com o cabelo curto que eu cortei aqui em cima, tá certo? E aí eu vou tirar somente esse biquinho aqui, ó, fazendo essa conexão, ó. Eu pinço novamente, aí eu vou encontrar o cabelo curto daqui com o cabelo curto ali de cima e fazer essa junção, ó. Bom, eu vou encontrar o cabelo curto aqui, o cabelo curto ali, e vou tirar somente esse biquinho para dar conexão. Ó, o cabelo curto daqui com o cabelo curto dali conecta. Show? Então vou fazer aqui o restante, tá? Do outro lado. Então tá pronto aqui, tá? A parte da tesoura. Então foi feito o corte das arestas, foi feito o corte do topo, tá? Respeitando as divisões naturais do cabelo, feita a junção. Então agora eu volto naquele processo, tá? Que foi feito 4, 3, 2, 1,5, 1 elevado, 1, meio elevado, meio e 0 elevado, tá certo? Então vou fazer aqui rapidinho. É somente para tirar algum eventual fiozinho de cabelo, tá? Que tenha ficado. E para ficar uma maior limpeza, uma clareza melhor aqui, tá certo? Então volta aqui rapidinho pro pente 4. Se atentando a respeitar a parede, tá? Não invadir as curvas. Utilizei o pente 4, agora eu vou estar utilizando o pente 3. Durante todo o contorno. Agora pente 2. Pente 1,5, tá? Aquele pente especial, 1,5. Agora lembrando que tem que se atentar no distanciamento da ponta aqui, tá certo? Começar a trabalhar já com menos lâmina da máquina. Então no pente 1,5 especial eu já começo a trabalhar apenas com a metade da lâmina. E conforme eu for diminuindo, eu também vou diminuindo a quantidade da lâmina que eu trabalho, tá certo? Então sugiro que você faça o mesmo. Então agora eu venho com o pente 1 elevado, se atentando a utilizar o canto da máquina. Lembrando que é muito rápido, tá? Fazer esse processo, que eu chamo de processo 4, 3, 2, 1,5,
um elevado, um meio, isso aqui falando assim parece ser muita coisa, tá? Mas é bem rápido para fazer isso. Eu já estou agora no pente meio, aquele pente especial, tá? Pente meio, elevado. Utilizando mais a ponta da máquina ainda. Quanto mais eu diminuo o tamanho do pente, também eu diminuo o tamanho da lâmina que eu vou estar utilizando, tá? Então lembrando que amanhã eu vou estar disponibilizando, tá, um conteúdo sobre barboterapia. Então se você gostou aí desse conteúdo de hoje, fique ligado aí que amanhã, tá, na semana aí da profissão barbeiro, barbearia de sucesso, essa semana aí da barbearia de sucesso, amanhã vai ser um conteúdo sobre barboterapia. Se você estiver gostando aí desse conteúdo, na descrição do vídeo eu vou deixar um link, tá? Que vai te levar diretamente para o meu grupo no Telegram, onde vou estar disponibilizando conteúdos exclusivos, tá? Conteúdo tão bom quanto esse. Já estou no pente 0, só a lâmina da máquina, elevado, tá? Para você que conhece aí, tá? Tem um amigo barbeiro, se você acha que esse conteúdo é relevante para ele, marca ele aí na descrição desse vídeo, tá? Para que ele não perca esse conteúdo, tá? E para que ele não perca também o conteúdo de amanhã, que é sobre barboterapia, um conteúdo aí que vai ajudar muito no trabalho aí na barbearia dele, tá certo? Então tá concluído aqui. Agora eu vou estar utilizando a maquininha lá de acabamento, tá? Aquela que eu mostrei no começo do vídeo. Vou estar fazendo a marcação do pezinho para depois vir fazer o pezinho com a lâmina, com a gilete, tá? Então vou estar utilizando aqui uma máquina desse modelo, tá? Para quem quiser saber maiores informações sobre o modelo da maquininha que foi utilizada aqui, é só deixar aí na descrição nos comentários aí do vídeo, tá? Ou mandar um direct para mim, que eu vou estar respondendo aí com toda atenção, tá certo? Ou até mesmo no grupo do Telegram, para você que entrou lá no grupo do Telegram, tá? Pode interagir lá, pode fazer perguntas, tá? Que eu vou estar respondendo, assim que possível eu vou respondendo lá, tá? Então eu utilizo dessa maneira, eu venho marcando aqui, tá? Então eu me atento em trazer esses fios para a linha do pezinho, lembrando que eu sempre utilizo assim o que ele me entrega, tá? Para entregar um trabalho de excelência. Então eu não vou querer fazer aquela curva muito perfeita aqui, ó, querer deixar tão certinho, tá certo? Porque hoje vai ficar bonito, amanhã mesmo vai começar a crescer aqueles fios aqui, ó, de cabelo, tá? E aí vai ficar feio. Então o que eu faço aqui? Eu não vou aprofundar no pezinho, eu só vou fazer limpeza mesmo, ó. Tentar aproveitar tudo que ele tem de pezinho, para que isso aqui venha dar uma durabilidade maior no corte dele, tá certo? Então eu venho marcando com a máquina de acabamento. Aqui é importante, tá? Que o cliente esteja com a cabeça totalmente abaixada, reta para frente, tá? Não pode estar virado para cá e nem pode estar virado para lá, ó. Porque se ele estiver torto, você fazer o pezinho aqui, ó. Vou só mostrar aqui uma dica, tá? Se ele tiver com o pescoço torto, eu fazer o pezinho reto aqui, quando ele virar a cabeça para lá, ó, eu entrei uns 2 dedos aqui quase para dentro do pezinho dele. Então é importante que ele esteja reto mesmo, tá? Com a cabeça baixada. Aproveitar o máximo que ele tem aqui, tá? De pelo. E vir somente delineando aqui, ó, deixando marcadinho, tá? Para passar a lâmina. Então faço isso da mesma forma do outro lado.
aproveitando todo o pezinho de cabelo. Venho marcando aqui. Quando chegar na região aqui, tá? Lateral atrás, na nuca, eu abaixo a cabeça dele reto para frente e venho somente delineando aqui, ó, sem entrar, tá? Para fazer aqui atrás, tá? Pezinho quadrado, no caso, para fazer quadradinho, eu utilizo da mesma forma que eu utilizei para cortar aqui no começo em cima, tá certo? Eu venho primeiro no meio, posiciono a maquininha aqui, ó, de acabamento e separo. Aí do meio eu alinho a máquina, tá certo? E venho para um lado, sempre alinhando a máquina porque ela é reta. Então se eu corto aqui, eu não venho depois da onde eu cortei e continuo. Eu pego a metade do que eu já cortei, alinho a máquina e corto. Do meio para um lado, do meio para o outro lado, tá certo? Então nesse momento agora, tá? Eu já abro aqui a gola. Eu solto a capa, abro a gola. No caso do cliente ter muito pelo aqui, ó, nessa região do pescoço, tá? É legal você estar limpando. Porque uma vez que ele utilize aí uma camiseta com a gola um pouco mais baixa, tá? Para não ficar esses pelos aqui saindo para fora da gola, certo? Então agora eu venho naquela limpeza, vou tirar todos os fiozinhos soltos para que eu possa passar um shaver aqui e passar a lâmina, tá? Então agora eu venho passando o shave, tá? Em toda a área aí onde vai ser passada a lâmina. E para você que está acompanhando aí, tá? Esse conteúdo que eu venho postando aí, em breve eu vou estar lançando um curso online, tá certo? De barbearia. E lá eu dou todo o passo a passo certinho, tá? De cada produto, de como fazer cada procedimento. Então agora eu venho passando a navalha, tá certo? A gilete, somente onde eu demarquei com a máquina de acabamento. E nesse curso online vai ter todo um conteúdo, tá? Desde prático, aulas práticas, atendimento de excelência, gestão financeira da barbearia. Então se você está começando agora, se você já é um barbeiro, tá? Vai ter um conteúdo muito relevante para você alavancar o seu negócio. Se você ainda não é barbeiro, tá? Você vai ter todo um conteúdo para você iniciar do zero, do absoluto zero, tá? A ser um barbeiro profissional, tanto nas técnicas, como na gestão, quanto no atendimento, tá certo? Então não se esqueça que na descrição do vídeo eu vou deixar o link, tá? Que te leva lá para o grupo do Telegram. E lá eu vou estar dando mais informações, maiores informações de quando vou estar abrindo aí as inscrições, tá? Para o curso online. O curso aí para você que está iniciando na barbearia, tá? Para você se tornar um barbeiro do absoluto zero. Para você que já é barbeiro, tá certo? Então pessoal, estamos finalizando aqui, tá? O corte. Agora eu vou basicamente somente secar o cabelo dele, tá? E você vai perceber que esse cabelo já vai ficar todo direcionado aí, porque respeitamos aí todas as divisões naturais, tá certo? Vou estar utilizando aqui um secador, tá? Vai fazer um pouquinho de barulho. Eu vou apenas secar, tá? Então tá finalizado aqui, tá? Corte. Eu deixei ele seco.
Se você observar, ó, apenas com a mão, tá? O meu cliente vai conseguir arrumar esse cabelo dele lá, tá? Na casa dele. Uma vez que respeitamos aí todo o caimento natural, tá? Então ele vai ter uma facilidade assim de cuidar desse cabelo, de pentear no dia a dia, tá certo? Com apenas a mão, ó, ele já consegue deixar o cabelo dele todo assentado aí, ó. Até mesmo sem utilizar pente, ó. Certo? Olha só. Show? Então, para você que ficou aí até o final, vai na descrição agora desse vídeo. Tem um link lá que te leva diretamente, tá, para o meu grupo no Telegram. E também amanhã vou estar disponibilizando aí um conteúdo sobre barboterapia. Então não perca, tá certo? Valeu? Show!